Olá a todos, dando continuidade às nossas aulas sobre tipologia dos recursos no processo penal, nós vamos falar agora sobre embargos de declaração, carta testemunhável e agravos, tá? Então, primeiro, embargo de declaração. O que são os embargos de declaração? Embargo de declaração é um recurso que é cabível contra uma decisão judicial que contiver uma obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, sempre quando eu me deparar com uma decisão judicial que contiver obscuridade, que for obscura, que for ambígua, que for contraditória ou que for omissa, né, eu tenho a possibilidade de interpor embargo de declaração, tá? Mas o que é essa obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão? Vamos lá, vamos ver cada um deles, tá? Obscuridade, tá? A obscuridade, ele ocorre, tá? Quando o juiz ele profere uma sentença, quando ele prolata uma sentença e não se expressa de uma maneira clara ou precisa, quando ele deixa alguma margem para a dúvida sobre aquilo que ele está se expressando, tá? Em outras palavras, a gente pode dizer que há uma obscuridade quando o juiz ele procura expressar alguma coisa e aquilo que ele procurou expressar não ficou nítido, não ficou claro, tá? Não houve uma exatidão, tá? Naquilo que foi expresso pelo juiz, naquilo que foi dito pelo juiz, tá? Então a gente diz que quando há essa obscuridade, quando não fica bem claro o que o juiz pretende dizer com a decisão dele, a gente diz que essa decisão ela contém uma obscuridade. E para sanar essa obscuridade, para sanar essa falta de clareza, tá? A gente utiliza o recurso que é utilizável é o embargo de declaração, tá bom? Depois a gente passa para a contradição. O que é essa contradição? Bom, o próprio nome já nos dá uma facilidade de compreensão. O que é algo contraditório, né? A contradição ela pode se dar de duas formas, tá? Ela pode se dar numa mesma parte da sentença ou em partes diferentes da sentença, tá? Partes diferentes da sentença. O juiz ele fundamenta uma coisa e decide outra. Então você percebe que há contradição. Digamos que lá na fundamentação, vamos dar um exemplo bem facinho, bem prático. Lá na fundamentação, o juiz ele diz que o réu é primário e que tem bons antecedentes, tá? Isso na fundamentação. Quando ele vai para o dispositivo, ou seja, quando ele vai decretar lá, quando ele condena e decreta a pena, ele dosa a pena como se o réu fosse reincidente, né? E como se ele não tivesse bons antecedentes, tá? Bom, mas se ele fundamentou lá que tem bons antecedentes, que é primário, agora como é que ele, na hora de aplicar a pena, ele aplica a pena como se ele fosse já reincidente, que ele já não fosse mais réu primário, né? Então, veja que há uma contradição. Ele fala uma coisa lá e quando vai aplicar a pena aqui, ele aplica de uma maneira diferente, tá? E também a outra hipótese é quando o juiz na fundamentação ele começa falando de uma coisa, vai por um caminho, direcionando por um caminho, né? E quando ele finaliza a fundamentação, né, ele fundamenta por um caminho totalmente diferente daquele que ele percorreu durante a fundamentação todinha, tá? Usando o mesmo exemplo, ele começa a fundamentação e percorre a fundamentação toda falando
de bons antecedentes do réu, que ele é primário, que todas as testemunhas que foram ouvidas no processo falaram da integridade moral do réu e assim por diante. Quando ele fecha a fundamentação, ele fecha de uma maneira totalmente contrária àquilo que ele veio caminhando na sua fundamentação, tá? Como se o réu tivesse maus antecedentes, como se as testemunhas todas tivessem falado de uma maneira negativa sobre as condutas do réu, e assim por diante. Então, dentro do mesmo contexto, tá, o juiz já criou uma contradição, né? E isso pode ser sanado através de embargos de declaração, tá? O próximo é a omissão, tá? Quando ocorre a omissão? Omissão ocorre quando o juiz ele deixa de apreciar questões que foram levantadas no processo. Então ele foi omisso, né? Então foi levantada lá uma questão no processo, tá? O juiz ele não se manifestou sobre essa questão, decidiu e deixou aquilo, né? Como diz no popular, né? A Deus dará haver navios, né? Não pode. Toda questão que é suscitada pelas partes no processo, toda questão que é levada à apreciação do juiz no processo, essas questões têm que ser apreciadas, e a decisão que for tomada pelo juiz em relação àquela questão que foi levada à sua apreciação, ela tem que ser bem fundamentada. Então, quando o juiz ele omite, quando ele deixa de se manifestar sobre algo que foi levado a ele à manifestação, a gente diz que o juiz ele foi omisso na decisão, porque cabia a ele se manifestar sobre algo que foi suscitado por uma das partes, seja réu, seja Ministério Público, e o juiz acabou não se manifestando e decidiu sem essa manifestação. Ele foi omisso, tá? A ambiguidade, tá? A ambiguidade ela ocorre quando o juiz ele toma uma decisão que tem que dá um duplo sentido, né? Então ele decide algo e ele se manifesta sobre algo, ele fundamenta algo, e essa decisão, essa manifestação, esse fundamento, ele nos traz duplo sentido, né? Você fica ali meio que perdido. Será que eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita? A decisão que o juiz tomou, a forma como que ele expôs aquela decisão, ela deixou uma sensação de hesitação, de imprecisão, de incerteza naquilo que ele estava decidindo, né? Ele decidiu daquela maneira, mas ele ficou meio que em cima do muro, né? Então, quando a gente fala de ambiguidade, se a gente for usar um termo popular para ficar mais fácil de compreender, é aquela pessoa que fica em cima do muro, não vai nem para a esquerda e nem para a direita. Então, a decisão ambígua é aquela decisão, né, que me deixa naquela incerteza. É uma decisão indecisa, é uma decisão com uma hesitação, tá? Continuando, tá? Esses embargos, tá? Eles estão previstos lá no Código de Processo Penal, no artigo 619 e 620, tá? Onde ele trata dos embargos de declaração em relação ao acórdão, tá? Que são aquelas decisões de segunda instância. No artigo 382, ele trata dos embargos em relação às decisões do juiz singular, ou seja, do juiz de primeira instância, tá? O procedimento para apresentação dos embargos, tá? Ele é um procedimento simples, tá? A parte, depois da decisão, a parte ela vai se manifestar informando para o juiz que aquela decisão ela está obscura, ela está ambígua, ela está omissa, ela está contraditória, vai expor para o juiz o porquê do seu entendimento dessa forma, né?
numa petição simples, e essa decisão caberá ao próprio juiz que prolatou aquela decisão. Se for em segunda instância, ao relator, né? O relator vai se manifestar. Se for em primeira instância, o juiz singular, ele vai se manifestar sobre aquela decisão que envolve os embargos de declaração, tá? Então é um recurso assim simples, né? É lógico que eu não posso usar dos embargos de declaração para procrastinar o feito, para, digamos assim, causar um tumulto processual. Aliás, qualquer recurso tem que ser dessa maneira. Tem que ser um recurso bem fundamentado, tem que ser um recurso bem claro, tem que ser um recurso onde eu mostre com clareza para quem vai julgar aquele meu recurso o meu inconformismo, e que o meu inconformismo ele tem coerência, né? Não significa que eu vá obter o êxito no meu recurso, mas o mais importante é que tenha coerência, é que aquilo que você está pleiteando naquele recurso, ele é coerente, ele tem base fundamentada. Não é um recurso só para agradar A, B ou C. Não é um recurso para procrastinar o andamento do feito. É um recurso que tem fundamento e que eu tenho como embasar o meu fundamento. Tá bom? Depois nós partimos para a carta testemunhável, tá? O que é essa carta testemunhável? Tá? É um tipo de recurso que a sua finalidade é levar a instância superior, né, a oportunidade de reparar um erro, né, ou se quiser usar uma palavra mais bonita, um gravame provocado pelo juiz, aquele juiz ACO, tá? Quando ele tiver recebido o recurso, quando ele se recusar a receber um recurso, ou quando receber o recurso, negar seguimento a este recurso, tá? Então, nessas hipóteses, né, que o juiz ele recebe o recurso e nega seguimento, ou quando ele não recebe o recurso, tá? Se eu não tiver um recurso próprio, cabível para aquela situação, tá? Eu me valho da carta testemunhável, tá? E essa carta testemunhável, ela vai ali, né, para o juízo ad quem, tá? Decidir em relação àquela decisão denegatória de seguimento do recurso que eu impetrei, tá? E aqui eu coloquei no material escrito, eu mandei para vocês, tá? No regimento interno de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele prevê o seguinte, que a carta testemunhável, tá? Ela é aceita, ela é prevista, tá? Isso está no regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quando for denegado o recurso em sentido estrito, o agravo em execução e o protesto por novo júri. O protesto por novo júri nós não existe mais, tá? Recurso de protesto por novo júri. Mas nós temos ali, quando for denegados o recurso em sentido estrito, o agravo em execução, tá? E também quando o presidente do Tribunal de Justiça ele denegar algum agravo que deva subir ao STF ou STJ, tá? E aí caberá essa carta testemunhável, tá bom? Isso está no regimento interno do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Depois da carta testemunhável, tá? Nós vamos para esses prazos de interposição, tá? Quais são os prazos de interposição dessa carta testemunhável, tá? O prazo que se tem para interpor a carta testemunhável, ele é de 48 horas após a decisão que denegou o recurso dirigido
e ela é dirigida, melhor dizendo, ela é dirigida ao escrivão do feito, tá? Então você tem lá 48 horas, ou seja, 2 dias, né, a partir do momento que foi denegado o recurso, tá, para dirigir ao escrivão daquele processo, né, essa carta testemunhável, tá? Aí você deve trasladar peças, tá? Deve indicar as peças que serão trasladadas, né? E o juiz, ele tem, como nós dissemos lá atrás, no recurso em sentido estrito, aqui na carta testemunhável, o juiz também ele pode se retratar da decisão, tá? Se é recebida aquela carta testemunhável, o juiz ele tem essa oportunidade de se retratar. Então, ele tomou uma decisão que denegou o seguimento ao recurso. Com a interposição da carta testemunhável, o juiz ele pode se retratar e dar seguimento ao recurso, tá? Lembrando que a carta testemunhável ela não tem efeito suspensivo, tá bom? E o prazo consta lá do artigo 798, parágrafos 1º e 3º do Código de Processo Penal. Depois nós partimos para os agravos, tá? Então nós temos lá no processo penal, nós temos o agravo em execução, tá? Que está disposto lá no artigo 197 da Lei de Execução Penal, que é mais conhecida como a LEP, tá? E esse agravo em execução penal, ele consiste numa forma de recurso utilizado para impugnar toda e qualquer decisão, despacho ou sentença que o juiz prolata na vara de execução criminal, tá? Desde que essa decisão de alguma forma prejudique, né, o educando, né, o reeducando, melhor dizendo, que prejudique o reeducando, ou seja, aquela pessoa que está em cumprimento de pena. Então, se o juiz promove uma decisão, um despacho ou uma sentença, e essa decisão, despacho ou sentença venha a causar prejuízo, venha a prejudicar aquele reeducando, né, a parte, né, o que se sentiu prejudicado pode, tá, apresentar este agravo em execução penal, tá? Esse agravo ele pode ser interposto, pode ser ingressado por petição, tá? Ou a termo, tá? Você pode, quando a gente fala a termo é quando é levada a uma ata, né? Aquela vontade ela é manifestada numa ata ou às vezes quando é aberto vistas do processo pro advogado, e ali no próprio processo manuscritamente ele a termo ele interpõe esse agravo em execução, tá? E esse agravo de execução, ele tem que ter, junto com esse agravo em execução, tem que ser anexados documentos que são, né, importantes para fundamentar aquilo que está sendo dito no agravo, aquilo que está sendo requerido nesse agravo, tá? E os legitimados para interpor o agravo são o Ministério Público, né, o acusado, o cônjuge do acusado, parentes ou descendentes, todos na figura do defensor constituído ou nomeado. Constituído, advogado particular; nomeado, advogado dativo, tá? Ou defensoria pública, tá? E isso tudo de acordo com o artigo 195 da Lei de Execução Penal. E aí, quanto ao procedimento a ser adotado, nós temos duas correntes, tá, de entendimentos. Temos a primeira corrente, que é a corrente majoritária, que sustenta que o rito a ser seguido deve ser o mesmo rito do recurso em sentido estrito,
que está lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, que nós já falamos para vocês, tá? E tem a corrente minoritária, tá? Que sustenta que o procedimento do agravo tem que ser o mesmo do agravo do processo civil, que está lá no 1015 do Código de Processo Civil, tá? Então, existem duas correntes que pensam diferentes na forma de se proceder com relação a esse agravo em execução, porém, a corrente majoritária é a corrente que entende que o procedimento do agravo em execução tem que obedecer o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito. E a corrente minoritária acha que tem que ser o procedimento do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Tá bom? Continuando, tá? Esse agravo, por ele não estar previsto na Lei de Execução Penal, parece que o mais coerente ou o mais acertado é a corrente majoritária, tá? Até porque por isso que é a corrente majoritária. Então a corrente que a maioria segue é essa, que entende que, por não estar na Lei de Execução Penal, deve-se seguir o recurso em sentido estrito que está lá no Código de Processo Penal, tá bom? E esse entendimento acabou consolidando a edição de uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 700, na qual diz o seguinte, que é fixado o prazo de 5 dias contados da intimação da decisão que será agravada para a interposição desse agravo em execução, tá? Então percebam, se a própria súmula 700 do STF entende dessa maneira, a gente pode entender que ela está acompanhando a corrente majoritária que entende que o procedimento deve ser aquele mesmo adotado para o recurso em sentido estrito, tá bom? Em relação a esses dois recursos, ficamos por aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem, estou à disposição, tá bom? Obrigado.